É determinante que aquilo que se ensina nas escolas, levando as pessoas aos sítios, aos lugares, portanto, fazendo o tal trabalho de serviço educativo, tenha futuro. E para que esse futuro exista, é preciso pensar na profissionalização das artes. Isto é, se torna uma prioridade para o Estado que as artes sejam de facto respeitadas enquanto profissão. E isso significa serem bem formadas, haver hipóteses para toda a gente e também haver exigências muito claras quanto à qualidade artística e haver uma opinião, inclusive da parte dos políticos, quanto a essa qualidade. Quando nós vemos que a Comissão de Política, de Cultura e Educação vai a Serralves ver a exposição do Robert Mapplethorpe, eu só penso que nenhum deles tinha provavelmente ouvido falar sequer do senhor, o que já de si é inquietante, e que depois precisa de lá ir para saber o que é que se passa. E isto é o retrato que temos do nosso próprio país. Isto é possível a cultura sem subsídios, se de facto é subsídios, vamos chamar-lhe subsídios porque é o habitual, mas eu também acho que é um termo que infelizmente já tem uma conotação hoje em dia de quase contamina qualquer discussão sobre o assunto, mas no fundo se o financiamento público é fundamental ou não. Quer dizer, é evidente que há artes que nem sequer têm possibilidade de sobrevivência no mercado. Há formas de arte que não têm, portanto, e o papel do Estado nunca pode ser esquecido, de qualquer forma. Mas há segmentos, por exemplo, a qualidade reconhecida internacionalmente e muito boa parte da imagem cultural do país no estrangeiro vem daí, do cinema português, é impensável numa lógica de mercado. A especificidade, embora eu não tenha nada contra o mercado, bem pelo contrário. Eu acho que a sustentabilidade destas coisas passa fundamentalmente pelo investimento que o Estado queira fazer. E, de facto, quando a gente pensa que no tempo de António Guterres tínhamos um investimento da ordem dos 250 milhões de euros de hoje, um orçamento para o Ministério da Cultura, e que estamos hoje onde estamos, não é? E que estamos a 0,1% do orçamento agora, quando se chegou quase aos 2%, quando a cultura tinha um plano operacional de cultura com a Europa, se conseguiu da Philip Morris, já não me lembro quanto é que foi, mas uma coisa qualquer astronómica de 7 milhões e 500 mil euros para a construção dos 20 teatros que entretanto criaram redes, que entretanto não têm neste momento sustentabilidade, precisamente também não estão financiadas para receber ou produzir aquilo que seria desejável. Tudo isso foi sendo reduzido drasticamente, sem qualquer, na maior das passividades por parte de toda a gente, a começar pelos responsáveis pela cultura, os responsáveis governamentais, digamos. Mas em alguns casos isso acontece, em que vemos apoios consecutivos a algum tipo de criação cultural que manifestamente não tem público objetivamente. Alguns não chegam sequer a uma solução final. Há aqui dado um exemplo, por exemplo, no cinema, em que durante 8 anos, por parte do Rui Pedro Oliveira, coloca essa questão, são apoiados produtores durante 8 anos consecutivos sem terem nenhum produto, digamos assim, resultante disso, e portanto não haver provavelmente uma fruição cultural por parte de qualquer público, mas que apesar de tudo o IPCA continua a apoiar. Não é? E há aquela velha história que por vezes é utilizada para quem não gosta deste financiamento público à cultura, que se diz que por vezes as salas estão vazias e está-se a financiar atividades, seja a dança, o balé, o teatro... As salas sejam vazias porque, quer dizer, a maior parte dos responsáveis camarários estão abertos a apoiar, a ceder os melhores pedaços das suas cidades para concertos rock onde as pessoas pagam 70 ou 80 euros por um bilhete com a maior das facilidades e consideram depois caro pagar 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou 15 para verem um espetáculo qualquer. Isso dos públicos, das salas vazias, é um argumento muito recorrente. Eu só me pergunto uma coisa: as pessoas alguma vez pensaram ou estudaram, quem faz essas perguntas já se debruçou sobre o que são os chamados subsídios, neste caso investimentos, por exemplo na agricultura? Porque se o fizer, vai concluir rapidamente que uma vaca provavelmente custa tanto como um teatro, como manter um teatro. Ninguém fala disso, só se fala disto a propósito das artes. Porquê? Porque uma vez mais as pessoas estão, e muitas vezes, e não estou a acusar ninguém, e agradeço imenso, obviamente, as intervenções das pessoas através do Facebook e das perguntas que fazem, as pessoas estão a encontrar desculpas para si próprias para não irem ver nada. Basicamente é isto. As pessoas não querem muito ir ao teatro, não querem muito ir ao cinema, até estão no seu direito de não querer. Pode ser que também haja responsabilidade da parte de quem o faz.
E eu teria muito para dizer, com certeza. E muitos números para dar. Se lhe disser que um dos meus espetáculos, por exemplo, um dos que eu dirigi no Teatro Nacional de São João, em poucos anos fez quase 18 mil espectadores no estrangeiro, para não falar nos que fez cá, as pessoas provavelmente ficam muito admiradas com isto, porque eu não sei se as pessoas sabem os números todos. Há salas que podem estar salas vazias para espetáculos absolutamente inesquecíveis. E às vezes 15 pessoas que nunca mais esqueceram daquele espetáculo são tão importantes como 1500 que estão a ver aquilo que já sabem que as mesmiza, que se nivela por elas, por métodos por vezes muito pouco artísticos, para não dizer muitas vezes muito pouco honestos. Portanto, isto tudo é um processo, isto não se discute em pergunta-resposta. Isto discute-se na base de uma teorização que eu espero, sinceramente, que este Manifesto X possa vir a fazer de forma mais substancial. O estudo do Augusto Mateus é uma das coisas mais, do Dr. Augusto Mateus é uma das coisas mais interessantes sobre isso, sobre a economia da cultura, e há muitas outras coisas que as pessoas não leram com certeza absoluta, e outras coisas que as pessoas não querem saber. Aliás, o próprio Estado teria a obrigação de defender, de considerar património seu, joias da coroa sua, sejam os espetáculos ou as exposições ou as artes que vão florescendo, quer elas tenham mercado, quer não, desde que sejam realmente coisas feitas na intenção de elevar claramente o nível de exigência do próprio público. É disto que se trata, é de educação básica. Ou então é de fruição básica, é do prazer, é de pensar urgentemente em mudar tudo para o bem de todos. Quanto a mim, é aquilo que é mais evidente que falta na cultura neste momento.